Olá, gente, bom dia a todos vocês. Hoje eu trago para vocês a correção do livro de História, como nós havíamos combinado, que terça-feira adiantaríamos para na quarta-feira termos aulas de matemática. E hoje trago a revisão do livro de História na página 65 e 66, que fala bem assim, a primeira questão. Com relação aos acontecimentos que antecederam a independência do Brasil, escreva ver para verdadeiro ou F falso. Dom João VI deixou seu filho, Dom Pedro de Alcântara, para governar o Brasil como príncipe regente? Sim, verdadeiro. Dom Pedro governou o Brasil sem dificuldades, pois havia dinheiro nos cofres do Banco do Brasil e funcionários para servir a administração? Não, falso. Então, a segunda é falsa. Portugal deu início ao processo de transformar novamente o Brasil em país livre? Falso. Ele não queria a liberdade do país. D. A corte portuguesa começou a exigir a volta de Dom Pedro a Portugal para concluir seus estudos? Verdadeiro, queria que ele voltasse. E a letra E. Muitos representantes das províncias pediram a Dom Pedro que ficasse no Brasil? Verdadeiro também. Então, V, F, V e V. Certo? Segunda questão. Como ficou conhecido o dia em que Dom Pedro decidiu não voltar para Portugal? Ficou conhecido como o dia do fico. Na quarta questão, substitua os símbolos pela letra correspondente e encontre o nome do riacho onde Dom Pedro proclamou a independência. Riacho do Ipiranga. Riacho do Ipiranga. Na quarta questão, transcreva nas linhas a seguir a mensagem que Dom Pedro autorizou que fosse divulgada para o povo. Aí Dom Pedro disse, como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Então essa foi a frase. Na quinta questão, assinale as respostas corretas, vou dizer se é certo ou errado. Letra A. Logo depois do grito do Ipiranga, Dom Pedro chegou a São Paulo e foi recebido pelo povo com muita euforia? Certo. Letra B. Ao proclamar a independência, Dom Pedro se tornou o primeiro imperador do Brasil? Correto, certíssimo. Mesmo após a proclamação da independência no Brasil, todas as províncias apoiaram o nosso governo? Errado, não teve apoio de muitas províncias. Letra D. Após a proclamação da independência do Brasil, Dom Pedro enfrentou a resistência de várias províncias, que eram fiéis ao governo de Portugal? Sim, correto. Sexta questão, lê o trecho do poema, A Pátria. Ama com fé e orgulho a terra em que nascestes. Criança, não verás nenhum país como este. Olha que céu, que mar, que rios, que florestas. A natureza aqui perpetuamente em festa. Em um seio de mãe transborda carinhos. Criança, não verás nenhum país como este. Imita na grandeza a terra em que nasceste. Com base na leitura do poema, responda. Como o autor descreve nosso país, a nossa pátria? Ele descreve que é um seio de mãe que transborda, carinho, é um lugar que transborda muita afeição, muito carinho, que não tem lugar igual. Letra B. Quais sentimentos o autor expressa pela pátria no poema? Amor, orgulho de pertencer ao país, admiração. E a C. Criança, não verás nenhum país como este. Agora façam uma frase sobre o nosso país e ilustre como você quiser. Então acaba sendo uma resposta pessoal. Aí a gente parte para a página 69, 70 e 71 para a gente fazer a correção sobre o segundo reinado. E aí pergunta, número os acontecimentos abaixo na ordem que se sucederam. O período em que Dom Pedro I permaneceu no poder ficou conhecido como o primeiro reinado. Foi o acontecimento terceiro, certo? Com a independência, em 1822, o Brasil tornou-se monarquia, primeiro acontecimento. O primeiro reinado foi um período bastante conturbado, marcado pela insatisfação popular contra o autoritarismo do imperador. O último acontecimento, o quinto. Em 1823, foi convocada uma assembleia para elaborar a primeira Constituição do Brasil, o quarto acontecimento. Dom Pedro foi aclamado imperador do Brasil e recebeu o título de Dom Pedro I, o segundo. Então a ordem ficou 3, terceiro acontecimento, o primeiro acontecimento, o quinto, o último acontecimento, o quarto acontecimento e o segundo, 3, 1, 5, 4 e 2. Segunda questão. De qual forma a Constituição de 1824 excluía grande parte da população do direito de votar? Então, essa Constituição de 1824 determinou que só poderiam votar homens livres,
com a renda mínima estipulada. Assim ficavam excluídos vários setores da população. Terceira, numérico conforme a legenda. 1. Constituição outorgada e 2. Constituição promulgada. Constituição discutida com os representantes da população. 2. Constituição promulgada. E Constituição imposta à população por uma só pessoa. 1. Constituição outorgada. E aí a quarta questão, pinte no mapa os estados que representam as províncias que desejavam a independência do Nordeste. Depois descreva o nome de cada uma delas. As províncias eram Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí. E aí embaixo, encontre no diagrama algumas palavras relacionadas à Confederação do Equador e complete as frases. A Confederação do Equador foi uma revolta que teve início em Pernambuco e se espalhou por várias províncias do Nordeste. Letra B. O movimento recebeu esse nome porque algumas províncias ficavam próximas às linhas do Equador. O autoritarismo do imperador trouxe grande insatisfação à população. Frei Caneca, principal líder do movimento, foi fuzilado pelas forças de repressão do imperador. Então, é Pernambuco, Nordeste, Equador, imperador, população e Frei Caneca. Sexta questão. Que movimentos levaram o imperador Dom Pedro I a abdicar do trono no Brasil? Grande oposição ao seu governo e um forte descontentamento da população fizeram o imperador perceber que não tinha mais força política, nem autoridade para continuar no poder. Então fez com que ele saísse. Sétima, marque um X na alternativa correta. Período que consiste o primeiro reinado, de 1822 a 1831. Então é a segunda alternativa. Proclamador da independência e primeiro imperador do Brasil, essa não tem como errar, Dom Pedro I. Oitava, por que a independência não conseguiu separar totalmente o Brasil do Portugal? Porque algumas províncias as juntas governamentais compostas predominantemente por portugueses não aceitaram o imperador. Então esse foi porque ainda não conseguiram separar totalmente. Então vocês façam a correção. É interessante porque a gente já está se aproximando das provas e para poder estudar com o livro respondido. Ok? Assim a gente finaliza a nossa aula. Fiquem todos com Deus e até mais.